O debate político está cada vez mais violento no Brasil. Eu converso na Band News FM com o nosso colunista Renato Meirelles sobre dados e pesquisas relacionadas às eleições. E aí, Renato, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Queria começar repercutindo para você dados que foram divulgados ao longo dessa semana que são assustadores, né? Episódios de violência política no Brasil dobraram nos últimos 4 anos. Para a gente ter uma ideia dos números, de 1º de janeiro a 15 de agosto, foram registrados 145 casos, com 14 assassinatos, e São Paulo e Rio de Janeiro lideram essas ocorrências. Quais os dados que a gente tem nessa direção do aumento da violência política? Legal. Bom, infelizmente, a violência política tem crescido no Brasil, para além das brigas do WhatsApp da família. Né? A gente sabe que muitas vezes as agressões orais ou as ameaças começam de uma forma bem informal, bem despretensiosa, como numa mesa de bar. Acontece que dos últimos anos para cá, esses episódios têm crescido. Talvez o ouvinte, talvez quem esteja nos acompanhando, lembre claramente do caso do assassinato no Paraná de um militante que estava fazendo a festa de aniversário a favor de um candidato e que o candidato adversário chegou lá, que o militante adversário, um cabo eleitoral, chegou lá e deu tiros na festa de aniversário do cabo eleitoral adversário. Nós tivemos casos também, desde 2018, Roberto, quando um capoeirista foi morto em Salvador por conta de uma briga de bar motivada pela política. Então, casos de ameaça, casos de assassinato, casos de agressão são cada vez mais comuns no Brasil. Então, é mais ou menos para quem está nos acompanhando ter uma ideia, a cada 1 dia e meio um episódio de violência registrado no Brasil em 2004. Né? E a democracia não pode ser refém do medo do debate político. A gente tem manifestações diversas de violência política, né, Rê, pelo país. Dá para a gente definir os tipos mais frequentes de violência que a gente tem atualmente? Infelizmente, sim. As mais comuns são ameaças, coisas como eu vou te matar, eu vou quebrar sua cara, seu reacionário de M, ou eu vou te bater, seu fascista. Né? São frases que, em geral, estão ligadas ao tema de ameaça e elas respondem pelos maiores casos. Depois vem atentados, assassinatos, agressões físicas, ofensas e invasões de sedes partidárias, de comitê políticos que deveriam ser centros de debate, centros da militância saudável da política. Né? Então, a violência política no Brasil tem muitas vezes ameaças, agressões e assassinatos. E estão moldando um cenário onde a voz política enfrenta um medo diário de se manifestar. Agora, tem um detalhe interessante, Roberta. Quem mais pratica violência política, praticamente 9 de cada 10 pessoas que praticam a violência política são homens. São os homens que estão radicalizando o debate, são os homens que não estão se importando de ter brigas, de ir às vias de fato por conta do debate político. Talvez a única forma do Brasil voltar à normalidade seja com o protagonismo feminino na política. Renato, pensando como essa violência, como essas ações violentas prejudicam de fato a discussão política, o debate político no nosso país. E até por isso a gente tem dados que trazem um número altíssimo de indecisos ainda em relação às eleições. Como é que a violência e esse nível de indecisos pode estar conectado aqui no Brasil? Quando nós vamos olhar qual é o perfil das pessoas que não decidiram o seu voto ou que afirmam que podem mudar o seu voto, é basicamente um perfil formado por mulheres, por jovens e por pessoas da periferia. E quando eu falo jovens, aí eu estou falando até uns 40 anos de idade. E são eleitores que têm características de buscar a união, de buscar o que une as pessoas e não o que separa. São pessoas que estão mais interessadas em candidaturas que trabalhem os temas da cidade.
E quando você trabalha o tema da cidade, a criança na creche, a iluminação pública e o transporte tem muito mais sentido do que uma discussão de se existe ou não a tal da ideologia de gênero, por exemplo, se as pessoas devem ou não andar armadas. E esses eleitores, quando encontram cenários de violência política, eles se afastam do processo político e ficam indecisos. Eles são eleitores mais criteriosos na escolha do voto e exatamente por isso deixam a sua escolha para a reta final. Eu sei que, Renato, você sempre acompanha e faz reflexões sobre o cenário aqui do nosso país. Mas esse desenho de tanta violência na política é exclusivamente brasileiro? Não, não é não. Estamos acompanhando aqui as eleições norte-americanas, onde se inventa até que imigrantes estão comendo cachorro, né? Como nós vimos aí num debate da Câmara com o Trump nos Estados Unidos. Por que eu disse um exemplo de fake news para ilustrar a violência política no mundo? Porque a violência começa na fake news. Começa sobre o debate se determinada informação é ou não é verdadeira. Isso é um fenômeno mundial e é um fenômeno que cresce com o crescimento da extrema-direita no mundo. A gente começou essas eleições com um debate muito forte em relação ao uso de inteligência artificial, na própria disseminação de fake news, como a gente acompanhou já nas últimas eleições. Avançamos em algo, na sua visão, em relação ao combate às notícias falsas nessas eleições municipais? Acho que o único avanço foi assumir que existe, né, esse uso mais sofisticado da tecnologia na política, né? Nós temos aí uma eleição de deepfakes para quem está nos acompanhando, não é uma foto falsa com Photoshop, é um filme feito com o rosto e a voz de um candidato, por exemplo, de um apoiador político, reproduzindo uma cena que simplesmente não existiu. Nós tivemos uma preocupação maior em controlar esse tipo de ação nas redes sociais que utilizam imagem. Nós tivemos o fechamento do Twitter no Brasil durante o processo eleitoral por simplesmente se recusar a cumprir regras da Justiça Federal. E foram ações que foram feitas, mas que na prática, no submundo da internet, no grupo do WhatsApp, continuam existindo. Nós temos que tomar muito cuidado para a inteligência artificial não se tornar aí um incentivador da violência política e da mentira no processo democrático do Brasil. E falando em inteligência artificial, Renato, se a gente pensa no perfil dos eleitores brasileiros, se um aplicativo de inteligência artificial usasse os dados do TSE para construir a imagem da maioria do eleitorado aqui do Brasil, a figura seria a seguinte, né? Provavelmente retrataria uma mulher parda entre 35 e 44 anos. Dos 155,9 milhões de votantes registrados no país, as mulheres somam 52% e os homens 48%. E aí tem uma curiosidade interessante, que neste ano pouco mais de 700 mil adolescentes com 16 anos votam pela primeira vez. Qual que é o impacto da participação do eleitorado mais jovem aqui no nosso país, Renato? A gente já tem dados que traduzem um pouco disso? Os eleitores de 16 e 17 anos são eleitores que decidiram espontaneamente votar. Eles não estão dentro daquela faixa da maioria dos eleitores que são obrigados a votar. E esse eleitor que vai votar é o eleitor mais interessado pelo debate político. Então, mais importante até do que os jovens em geral é entender que essa parcela do eleitorado é uma parcela que se mobiliza pela paz política. São pessoas, sim, mais engajados, mas são menos radicalizados. Quem diria que um dia nós conversaríamos aí sobre jovem ser menos radicalizado do que os outros, né? Essa é a diferença entre o engajamento dos jovens que tiram o voto, que votam pela primeira vez, que tiraram antes aí o seu título de eleitor. Por outro lado, nós temos um contingente grande que cresceu já num cenário de violência política naturalizado. O que eu acho que é importante nós dizermos sobre esse processo
eleitoral é que tem ainda no Brasil, infelizmente, 15 a 20% dos eleitores que estão nos extremos políticos e têm posições mais radicalizadas. No entanto, a boa notícia é que são 20%. Renato, bom trabalho para todos nós nesse dia de votação, nas eleições municipais. Um beijo para você, até uma próxima. Um beijo enorme. Quem não votou, vote. E o importante é garantir essa festa da democracia, mas sem violência política. Um beijo grande.